Um MD-11 acelera na direção de uma pista no Japão. É isso aí, cowboy. Claramente, a aproximação foi bem turbulenta. Uma aterrissagem desafiadora torna-se um desastre. Há uma queda na 34 esquerda e há fogo. Uma catástrofe registrada em vídeo. Temos as imagens da câmera de segurança da sequência de acidente. Mas ainda mais chocante. Ele bate a pista com força suficiente para quicar. Não é a primeira vez que acontece. A indústria pensou que o problema havia sido resolvido. Falta alguma coisa aqui. As pessoas ficaram surpresas com o que aconteceu no Narita. Os investigadores precisam descobrir por que esse problema mortífero aconteceu novamente. Mayday. Essa história é baseada em relatos oficiais e depoimentos de testemunhas. O voo FedEx 14 está em aproximação final do Aeroporto Internacional de Newark. Atenção, ventos de superfície 250 graus em 5 nós. O Boeing MD-11 é uma versão alongada do DC-10, ideal para o transporte de carga. O voo 14 está a poucos segundos da pista de Newark, um pouso que terá grandes repercussões em anos. 50, 40... O voo, até cerca de 50 metros do chão, estava perfeitamente normal. 20. Agora o avião está descendo rápido demais. Ele bate forte e quica. É uma catástrofe quando a asa direita atinge o solo. Incrivelmente, ninguém morre. Nós ficamos eufóricos depois, porque descobrimos que as pessoas a bordo da aeronave tiveram ferimentos muito leves. Uma queda violenta num dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos poderia facilmente ter levado a uma tragédia fatal. Ela exige uma investigação completa. Bob Benson, da NTSB, lidera a equipe. Uma peculiaridade no projeto do MD-11 chama a atenção dele na hora. Para economizar combustível, os engenheiros deram ao jato uma cauda incrivelmente pequena, que reduz o arrasto. Durante a investigação, ficou claro para nós que o MD-11 tinha características de design, por assim dizer, que tornavam o pouso um pouco mais difícil. A superfície pequena da cauda do avião faz com que o MD-11 levante o nariz. A solução é voar mais rápido para aumentar o fluxo de ar sobre a cauda. O MD-11 aterrissa mais rápido do que qualquer outro avião do mundo. Para erguer a cauda e empurrar o nariz para baixo, ele precisa se aproximar a mais de 280 km por hora. Apenas caças atingem o solo mais rápido. Num pouso curto, em altas velocidades de aproximação, os ventos ficam meio comprimidos. Então, bons tempos de reação, bons reflexos são importantes. Robert acaba concluindo que erro do piloto é a razão do acidente em Newark. As asas estavam balançando mais do que deveriam e ele quicou no primeiro pouso. Os pilotos então empurram o nariz para baixo, fazendo com que o segundo impacto seja ainda pior. Foi um toque muito duro na segunda vez, destruindo o trem de pouso daquele lado da aeronave. Quer dizer, foi uma combinação muito rápida de pequenos erros que acabaram culminando em um acidente. Em seu relatório final sobre o acidente em Newark, Robert apela a uma melhor formação de pilotos. O resultado? Uma técnica aperfeiçoada para se recuperar de pousos quicados. Pilotos de MD-11 aprendem a usar seus manetes para trazer o avião de volta ao solo suavemente. Aumentar um pouco a potência para manter uma atitude de pouso e aumentar um pouco a potência e então deixar a aeronave voltar suavemente para a pista. A indústria aeronáutica deixa para trás o acidente de Newark, confiante de que uma lição importante foi aprendida. Quase 12 anos depois, Nippon Cargo 37, pista 34 esquerda, livre para pousar. o MD-11 ainda é uma ferramenta popular para o transporte de cargas. A FedEx conta com o avião para transportar milhões de toneladas de mercadorias chegando e saindo de centros importantes, como o aeroporto de Narita, em Tóquio, um dos mais movimentados do mundo.
Passageiros com crianças, por favor, venham à frente. O transporte de carga deixou de estar nos degraus mais baixos da escada da aviação profissional e foi para o topo, porque era confiável, era bom e pagava a mesma coisa. Além disso, há outros benefícios. Embora sempre haja pressão para ser o mais eficiente possível, o frete raramente se queixa do voo. Torre de Narita, FedEx 80, 20 quilômetros até a 34 à esquerda. Com 54 anos, Kevin Mosley é o comandante do voo 80 da FedEx. O seu primeiro oficial é Anthony Pino, de 49 anos. Os dois pilotos veteranos estão em segundo na fila para pousar em Narita. FedEx 80, Torre de Narita, pista 34 esquerda, continue. FedEx 80, entendido. Dentro desses últimos 300 e poucos quilômetros antes de pousar, um piloto começaria a pensar nas condições, voltaria a checar o clima e começaria a prestar atenção ao tráfego à sua volta. Depois de um voo noturno de Guangzhou, na China, eles estão a menos de 10 minutos de pousar na pista principal de Narita. Hoje, o primeiro oficial Pino está pilotando o avião, enquanto o comandante monitora os instrumentos. Muito bem, vamos começar o cheque pré-pouso. Está na mão. Luzes de pouso ligadas. FedEx 80, o vento de superfície é de 320 a 28 nós. A 7 minutos do pouso, o controlador dá à tripulação uma atualização sobre as condições do vento na pista. Tá certo, entendido. Os pilotos estão no meio de sua aproximação, um momento crucial em qualquer voo. Eles devem realizar dezenas de passos para perder altitude e diminuir cerca de 645 km por hora de velocidade antes de pousar. É uma hora muito movimentada no cockpit. O piloto tem 1 milhão de coisas passando pela sua cabeça. Seu olhar está em todo lugar, certificando-se de que o pouso proposto está indo bem. Neste voo, os pilotos têm um desafio adicional: lidar com ventos fortes. Quer mudar a velocidade de pouso? Vamos adicionar 10 nós. Faça 164 nós. Eles precisam entrar mais rápido do que o habitual para combater as rajadas de vento. Se você tem rajadas, então tem que calcular como elas vão afetar e mudar as características de sustentação do avião, bem como a velocidade do avião. Trem de pouso. Trem baixado. 4 verdes. 500. É isso aí. Livre para pousar na 34 à esquerda. Estável. Nossa. Você está realmente trabalhando com muitas rajadas, se é o piloto que está no comando num dia ventoso. O avião desce a 4 metros por segundo. 50, 40, 30. Ele estará no solo em menos de 5 segundos. 20. Sem aviso, o MD-11 está de cabeça para baixo, em chamas. Houve uma queda na 34 esquerda e a pouco. Brigadas de incêndio correm para a pista, onde um incêndio enorme tomou conta da cabine do voo 80 da FedEx. É o maior desastre aéreo que o aeroporto de Tóquio já viu. Controladores de tráfego aéreo devem agora redirecionar os voos que chegam para longe dos destroços em chamas. Leva quase meia hora para os bombeiros apagarem as chamas que cercam o cockpit. No momento em que as equipes conseguem acessá-lo, é tarde demais para os pilotos. 2 pessoas estão mortas e outro MD-11 está queimando ao lado de uma pista. A primeira coisa que notei quando cheguei ao local do acidente foi que as peças do avião estavam espalhadas por uma área enorme. Este é o primeiro acidente fatal nos 31 anos de história do aeroporto de Narita. Masaru Shiba, do Comitê de Segurança dos Transportes do Japão, assume o comando da investigação. Quando vimos o local do acidente, mais da metade da aeronave tinha sido
completamente queimada. Então, de início, eu não conseguia decidir onde deveríamos começar a investigação. O mundo da aviação precisa saber por que o pouso deste MD-11 deu tão errado. As lições de Newark foram esquecidas? Vamos checar, então. Ou este é um problema inteiramente novo? Duas pessoas morreram e os restos de um avião de carga MD-11 jazem quentes no aeroporto de Narita. Os investigadores examinam a pista em busca de indícios que possam revelar como esse pouso deu tão errado. Eu estava tentando descobrir onde o avião tocou a pista pela primeira vez. Havia marcas muito claras dos pneus. Portanto, o contato inicial com o solo foi o lugar onde havia marcas claras de pneus. Olhe para toda essa borracha. Este foi o lugar do primeiro toque deles. As marcas revelam onde o avião bateu primeiro na pista. O segundo contato foi com um trem de pouso do nariz e encontramos peças da roda da frente perto da área onde ela bateu. Elas também mostram que o avião tocou a pista mais de uma vez. E este é o lugar onde eles finalmente desceram. E foi uma queda dura, pelo que parece. A terceira área que o avião tocou o solo tinha muito combustível derramado e uma grande parte dos restos da aeronave. Assim concluímos que havia 3 zonas de contato onde a aeronave bateu no chão. Os investigadores dão sorte. Apesar de ser extremamente raro um acidente de avião ser capturado em vídeo, aconteceu aqui. Vamos ver o que a gente pode descobrir. Uma câmera de vigilância do aeroporto confirma a teoria de Massaro sobre a aterrissagem violenta. O voo 80 quicou 2 vezes antes de finalmente bater na pista e capotar em chamas. Também vi as imagens das câmeras de vigilância. Eu estava convencido de que a aeronave bateu 3 vezes. Eu nunca vi um acidente tão terrível antes. As semelhanças entre este acidente e a queda do voo 14 em Newark são muito perturbadoras. Os investigadores são pressionados para descobrir exatamente quem ou o que é o culpado desta vez. Fazia 10 anos desde o último acidente envolvendo o MD-11 e quando aconteceu no Narita ficou claro que o problema desses tipos de acidentes com o MD-11 não tinham sido resolvidos. Os investigadores entrevistam os controladores da torre para saber mais sobre os momentos que antecederam o acidente. Eles ouvem que pilotos que pousaram antes do voo 80 relataram condições de muita turbulência na aproximação para a pista. O acidente aconteceu logo depois de uma frente fria ter passado. Por isso, estava ventando muito. O piloto do voo anterior, na verdade, relatou que experimentou o cisalhamento do vento durante o voo. Tesoura de vento, ou cisalhamento do vento, é o termo usado para descrever ventos perigosamente inconstantes. É uma rápida mudança de direção ou velocidade do vento e pode realmente afetar as características do voo do avião. Um cisalhamento forte do vento pode empurrar um avião violentamente para cima ou para baixo, fazendo com que ele perca sustentação. Perto de uma pista pode ser fatal. Em 1985, o voo 191 da Delta Airlines foi atingido por um cisalhamento de vento quando pousava no aeroporto de Dallas-Fort Worth. 137 pessoas morreram no acidente. Após o acidente, os aeroportos instalaram radares Doppler, que podem detectar cisalhamento de vento nas pistas e avisar aos pilotos quando pousar pode ser perigoso. Os controladores em Narita contavam com essa tecnologia quando o voo 80 da FedEx se aproximou para o pouso. Pista 34 esquerda, cisalhamento do vento na aproximação. Será bem turbulento. Deixa comigo. O controlador diz aos investigadores que alertou a tripulação da FedEx para ficar atenta ao cisalhamento de vento. O que os pesquisadores precisam agora é uma análise mais detalhada do vento dos sensores ao redor do aeroporto. Mas a coleta dos dados vai levar algum tempo. Eles terão de esperar para descobrir o quão perigosas eram as condições de vento durante o pouso fatal do voo 80.
Enquanto isso, uma equipe de recuperação fez um grande avanço. Eles já recuperaram as caixas pretas dos destroços queimados. Os dados nos gravadores podem explicar o que houve nos últimos momentos do pouso do MD-11, a menos que os dados tenham sido destruídos pelo fogo. Elas estão mais danificadas do que pensei que estariam. Espero que possam tirar alguma coisa delas. Estavam muito danificadas. Foram, expostas a um calor extremamente alto. Vamos mandá-las logo. Queríamos ter certeza absoluta de que conseguiríamos os dados. Por isso, designamos um investigador para levar os gravadores para os Estados Unidos. As caixas pretas estão no voo seguinte para Washington, D.C., onde especialistas da NTSB vão tentar recuperar os dados tão necessários. Enquanto os investigadores esperam por notícias de Washington, eles consideram uma outra possibilidade, que o voo 80 foi desequilibrado pela carga que transportava. E se a carga se deslocou no último minuto? Há várias coisas que podem afetar a aeronave de carga durante as decolagens e pousos. Uma das coisas que os pilotos sempre temem é a movimentação de carga. O voo 80 estava transportando mais de 50 toneladas de carga, encomendas da FedEx grandes e pequenas. O carregamento de carga é uma ciência exata de distribuir o peso de forma que não desequilibre a aeronave. E isso vale especialmente para o já temperamental MD-11. Os elementos de fixação que prendem a carga no lugar sobreviveram ao fogo. Não há evidências de que falharam. Eles parecem bem. Vamos verificar os outros. Tanto quanto pude dizer, a partir dos restos da carga, mas não havia nenhuma evidência de deslocamento de carga, tanto para a parte da frente do avião ou para a parte de trás do avião. Mas se a carga não se deslocou, o que fez o voo 80 cair na aterrissagem matando os dois pilotos? Masaru Shiba estuda os registros do radar Doppler das velocidades do vento na pista 34. Qualquer sinal de tesouro ou cisalhamento do vento nos momentos anteriores ao acidente poderia ser a pista que ele estava esperando. Mas é outro beco sem saída. Não havia cisalhamento do vento na pista 34 esquerda quando estavam pousando. Depois de examinar os dados sobre as correntes de ar antes e depois do acidente, parecia muito improvável que cisalhamento do vento pode ter causado esse acidente. Enquanto os investigadores no Japão procuram uma pista concreta, há notícias melhores vindas de Washington. Técnicos da NTSB recuperaram os sons captados no cockpit do voo 80 pelo gravador de voz danificado. Eles também esperam recuperar em breve os dados de voo. Gravadores de voo são instrumentos muito robustos. Eles são projetados para suportar uma quantidade incrível de força G e calor. Ah, Sr. Micentic. Bem-vindo a bordo. Prazer em conhecer o senhor. Meu nome é Masaru Shiba. Já que o avião é americano, Paul Micentic, do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, se junta à equipe no Japão. Tínhamos a experiência que poderia contribuir para a investigação japonesa com respeito aos procedimentos, sob que tipo de regulamentação a tripulação estava voando, e nós poderíamos realizar grande parte das atividades investigativas de acompanhamento aqui nos Estados Unidos, que é o que fizemos. Muito bem, por aqui, por favor. A gravação do voo 80 agora está nas mãos dos investigadores. Mas será que revelará a eles por que os pilotos não conseguiram pôr o avião no chão em segurança? Vamos ouvir toda a aproximação a partir desde o primeiro contato com Narita, 6h41. Torre de Narita, FedEx 80, a 20 km da 34 esquerda. FedEx 80, Torre de Narita, pista 34 esquerda. Continue a aproximação. FedEx 80, entendido. Muito bem, vamos começar o cheque pré-pouso. Está na mão. Até agora, tudo bem. A aproximação de Narita segue o manual à risca. Trem de pouso. Trem baixado. Os ventos a 320, máximo em 34 nós. Muito bem, pare por um segundo. Ventos de
320, máximo 34. Está bem na cara deles. A gravação revela que a tripulação estava voando na direção de um vento contrário forte, mas não perigoso o suficiente para explicar o acidente. Muito bem, vamos seguir em frente. 1000. É isso aí, cowboy. Você não deixa o avião pilotar você. Você pilota o avião. E num dia tempestuoso e ventoso, é isso de fato que você tem que fazer. 500. Apesar do voo turbulento, os pilotos não parecem muito preocupados. Livre para aterrissar 34 à esquerda. Estável. Nossa. Aproximação estável é um dos alertas que cada vez mais companhias incluíram nas especificações operacionais que você deve dizer em voz alta, porque geralmente isso é uma coisa muito bem compreendida. Se você está estável, pode pousar. Nossa. É 1 minuto da pista e eles estão brincando. Parece que não há nada de errado. A partir da gravação, podemos dizer que eles estavam realmente relaxados e brincando um com o outro. O que eu acho que aconteceu foi que as correntes de ar estavam tão fortes que parecia que eles estavam no rodeio montando um cavalo bronco como cowboys. Em seguida, Sim. uma voz automatizada do altímetro dá aos investigadores uma pista importante. 50, 40, 30, 20, 10. Essa última parte de novo, por favor. 50, 40, 30, 20, 10. Ele deve desacelerar. 50, 40, 30, 20, 10. Um piloto, ao fazer uma aproximação, pode julgar a sua taxa de descida pela cadência dos alertas. Normalmente você vai ter uma centena de pés, 50, 30, e quando chegar a 10, vai desacelerar até um pouco mais. 10. Se o alerta é dado muito rapidamente, você está descendo rápido demais. Sim. A gravação diz aos investigadores que a velocidade de descida do avião não diminuiu quando deveria. Mas em vez disso, continuou caindo muito rapidamente. Isso explica o pouso duro. Mas não o acidente. Outra questão crítica permanece. Por que os pilotos não diminuíram a rapidez da descida? Até que possam responder a essa pergunta, os investigadores não saberão a história completa por trás da queda do voo 80 da FedEx. Enquanto preparam os dados do voo 80 da FedEx para análise, investigadores em Tóquio seguem uma nova pista. Vamos ver o que podem nos dizer. Uma segunda câmera de segurança capturou uma série de fotografias durante o pouso mortífero. A câmera foi configurada para gravar 4 imagens por segundo. Com sorte, uma delas pode revelar por que o pouso deu tão errado. Quando olhamos as fotos, dava para ver claramente como a aeronave entrou na pista. As fotos de vigilância foram mais úteis e precisas do que entrevistar centenas de testemunhas. A 9 metros do chão, parece que está reto e nivelado. Estável. Estável. 6 metros. E ainda estável. Você quer o avião apontando para a pista quando pousa e você quer as asas o mais nivelado possível. É isso que você quer fazer. Tudo parece bem. Mas numa fração de segundo, ele bate na pista com força suficiente para quicar. As fotos capturam em detalhe o que aconteceu na pista 34 esquerda, mas lançam pouca luz sobre por que aconteceu. Está faltando alguma coisa aqui. Eles se voltam para as informações do gravador de dados de voo. Muito bem. O que os dados nos dizem? Eles esperam que revelem o que os pilotos fizeram durante os momentos finais do pouso. 40 pés. 30 pés. Estranho. Está praticamente nivelado. O nariz deveria estar erguido aqui.
A 9 metros do chão, os pilotos devem erguer o nariz para cima em alguns graus para desacelerar a descida e ajudar o avião a planar até o chão. Isso é chamado de flare. Você começa a puxar o mush para iniciar o flare do avião, para começar a segurar a sua descida, para que você tenha um movimento contínuo de propulsão do avião. A 7,5 metros do chão, o piloto ainda não tinha feito isso. Ele começa o flare aqui. Mas há apenas 2 segundos do pouso. É tarde demais. Os pilotos finalmente começam o flare a 6 metros. Tão tarde que eles ainda estão levantando o nariz quando batem no chão. Isso explica porque estavam caindo tão rápido. Um flare no momento certo ajuda a garantir um pouso suave. Ao atrasar o flare, os pilotos estavam descendo muito mais rapidamente do que deveriam. Eles começaram um flare a 6 metros. É quando as coisas começaram a dar errado. A 2 segundos do pouso, ele já está atrasado. Vamos ver como ele chegou lá. Então foi uma alta taxa de descida e nos perguntamos por que um piloto permitiria que acontecesse. Em busca de uma resposta, os investigadores examinam uma parte anterior do voo, os últimos 300 metros do pouso. Nossa. Este é o lugar onde as coisas começam a se complicar. Direita para cima, esquerda para baixo. Direita para cima, esquerda para cima. Irra! É isso aí, cowboy. Eles estavam dando duro para se ajustar aos ventos contrários e às subidas e descidas do avião com a turbulência associada com isso. Estável. Nossa. Se você tem realmente um vento contrário forte, soprando à frente, bem na pista, na direção do avião, e esse vento de repente diminui muito, pode parecer que realmente o avião está caindo. Ele perdeu um pouco do fluxo de ar que passa sobre a asa. O MD-11 está se dirigindo para a pista a quase 320 km por hora e descendo a 4 metros por segundo. Anthony está ocupado tentando manter o avião corretamente posicionado para o pouso. Sim. E justo quando precisam de potência, os motores entram em marcha lenta. 50. A 150 metros, a situação fica muito pior. No MD-11, os motores de propulsão são projetados para entrar em marcha lenta automaticamente em 15 metros. O sistema funciona bem em voos tranquilos, mas desta vez a diminuição da potência faz com que o avião desça ainda mais rápido. A taxa de descida estava alta a 15 metros e eles precisavam de potência e não usaram. Por causa dos ventos fortes, Anthony deveria ter dado mais propulsão para possibilitar o pouso. 30. Anthony reage menos de um segundo mais tarde. 20. Ele puxa o nariz para cima para começar o flare. Mas o avião está caindo muito rápido. Em condições de rajadas de vento, compete ao piloto ficar atento aos aceleradores e desligar a função automática para ter certeza de que ele tem o componente de potência adequado para controlar a sua taxa de descida para a pista. Assim como no acidente em Newark, o voo 80 atinge a pista ao dobro da razão de descida recomendada. Ambos erraram flare. Ambos bateram na pista. Segue. Se um piloto está atrasado com flare, como Isaac Newton diz, toda ação tem uma reação. Você vai bater na pista e vai quicar na pista. Isto é o que tem acontecido em vários desses MD-11, onde uma asa perde sustentação e a outra asa sobe e vira o avião ao contrário. Os investigadores do Japão descobrem que tanto Kevin como Anthony foram treinados para se recuperar quando um avião quica, conforme a recomendação de Bill após o acidente em Newark. Parece que tinham o treinamento adequado. Então, como erraram tão feio o pouso? A descida fatal na pista 34 esquerda permanece um mistério.
Investigadores examinam a formação dos 2 pilotos que morreram no voo 80 da FedEx. A FedEx não contrata um monte de gente nova nesse ramo. Eles não são contratados. Antes de trabalhar para a FedEx, Kevin Mosley pilotou o F-4S para os fuzileiros americanos. Apenas os melhores pilotos são escolhidos para o trabalho. Como um piloto civil, ele tinha voado mais de 8.000 horas. Mas o comandante Mosley tinha voltado a voar apenas recentemente. Licença médica. Depois de uma licença médica prolongada por um problema nas costas. O primeiro oficial Pino não era um novato. Anthony Pino era um veterano da Primeira Guerra do Golfo. Ele serviu na Força Aérea Americana por 23 anos, pilotando aviões de transporte C-5, um dos maiores aviões já construídos. Ninguém tinha nada de ruim para dizer sobre qualquer um desses pilotos. Eles eram bem treinados, nunca falharam no exame de proficiência. Mas os investigadores encontram um detalhe significativo na ficha do primeiro oficial Anthony Pino. Ele teve que ser recertificado num simulador para pousar MD-11 apenas 6 semanas antes. Ai, muitas horas. E poucos pousos. Nós descobrimos que tinha feito, nos 6 meses anteriores, pouquíssimos pousos reais. A falta de experiência em pousos já levou a tragédias no passado. Apenas um mês antes, um 737 da Turkish Airlines estava em aproximação do aeroporto Schiphol, em Amsterdã. Quem pilotava era um profissional inexperiente. Ele falhou em reconhecer uma mudança fundamental na aceleração, provocada por um altímetro com mau funcionamento. O avião perdeu potência e se chocou contra o chão, matando 9 das 135 pessoas a bordo. Com a FedEx, Anthony geralmente voava como segundo piloto, assumindo os controles apenas no meio de voos de longo curso. É um papel que exige poucos pousos. O piloto desse avião só tinha cerca de 73 pousos nos últimos 2 anos e meio, que dá, em média, cerca de 2 pousos e meio por mês. 2 pousos e meio por mês. Isso não é muita prática em pousos. O primeiro salto lança o avião de volta ao ar. Ele fica a 3 metros do chão e traz o nariz para baixo. Ele bate no chão pela segunda vez aqui. Ele continua a empurrar seus controles para frente, empurrando o nariz para baixo. Ele está piorando as coisas aqui. O segundo salto faz com que suba uns 5 metros no ar e o terceiro toque é letal. Muito bem. Um primeiro oficial enferrujado e um comandante com problema nas costas. Deve haver mais do que isso. Continue. Os investigadores voltam para a gravação de voz do cockpit e ficam atentos a outros fatores que podem ter provocado a queda. Vai ser bom poder dormir de verdade. Eles ouvem um indício crítico, uma observação feita 45 minutos antes do pouso catastrófico. Eu tô exausto. Pois é. Eu vou dormir como um bebê. Só fica de olho em mim, tá bom? Se de repente eu ficar muito quieto, teve alguma coisa. Especialmente se estivermos perto do flash. Ao vir a tripulação, ficou claro que estavam cansados durante a aproximação. Então eles estavam cansados depois de voar durante a noite toda. Vamos descobrir o quanto eles estavam cansados. Pesquisas mostraram que a fadiga pode diminuir o desempenho de forma semelhante à intoxicação alcoólica. Os investigadores descobrem que nos últimos 10 dias, os 2 homens voaram 38 horas e meia. Viajaram cerca de 16 mil quilômetros e cruzaram 8 fusos horários. A semana deles começou em Anchorage, um voo para Narita, e então de Tóquio para Guangzhou, China, para a Malásia, então para as Filipinas, de volta para Guangzhou, e a última perna, um voo noturno de volta para Narita. Já fez um voo de longo curso e agora está chegando em algum lugar?
Às 8 horas da manhã, mas para o seu corpo, parece 8 horas da noite. Então, quanto tempo de sono eles tiveram entre os voos? Geralmente podemos montar uma linha do tempo que nos dá uma ideia melhor de quantos pilotos puderam dormir entre os voos e quais eram os itinerários deles. Os investigadores descobrem o que podem sobre as atividades dos dois pilotos nos dias que antecederam o acidente. Eles estudam os seus acessos de computador, fazem contato com amigos e familiares e entrevistam funcionários dos hotéis sobre as suas idas e vindas. As coisas mais importantes que queremos saber é quando os pilotos estavam acordados, quando estavam trabalhando, quando estavam dormindo e o tipo de atividades em geral que estavam envolvidos. Eles ainda examinam recibos e informações de chaves eletrônicas de hotéis para ajudar a pintar um quadro detalhado de quando os pilotos estariam dormindo. Bill descobre que, nas últimas 24 horas, o Capitão Mosley não teve mais de 4 horas e 38 minutos de sono contínuo. O primeiro oficial, Pino, provavelmente teve ainda menos. Apenas 3 horas e 17 minutos. Você gostaria que os pilotos tivessem umas 8 horas de sono de forma consolidada por noite. Assim estariam totalmente descansados e teriam o desempenho ideal. Nenhum deles sequer chegou perto de 8 horas contínuas. Segundo os regulamentos, havia tempo suficiente de descanso programado no itinerário deles, mas as companhias aéreas não podem ditar como os pilotos usam esse tempo, nem forçar os seus pilotos para dormir. Vai ser bom dormir de verdade. Eu tô exausto. Pois é, eu vou dormir como um bebê. Mas eles não estavam plenamente funcionais. Iha! É isso aí, cowboy. O tempo de reação deles estava um pouco mais lento. Isso? Você esperaria ver lapsos de desempenho e atrasos de resposta. Nossa. É uma fadiga mental que se estabelece e essa é a parte insidiosa. Você sabe muito mais rápido quando o seu corpo está cansado do que quando a sua mente está cansada. 50, 40, 30, 20. A diferença entre o momento em que Anthony deveria ter realizado o flare e quando ele realmente o fez é minúscula. Ele o fez com 0,7 segundo de atraso. Essa fração de segundo custou aos dois homens as suas vidas. Maior tempo de reação é um tipo de déficit de desempenho associado à fadiga. Então, poderia explicar o flare tardio do piloto. Mas pousos quicados são comuns na aviação comercial e raramente causam um acidente. Na verdade, o avião da FedEx quicou em 2 dos seus 60 pousos anteriores. Uma aeronave quicar é algo que acontece com frequência. Quicar não é raro, mas mesmo assim não costuma causar um acidente com incêndio. Então por que esse pouso quicado foi tão mortífero? Embora pareça que a fadiga pode muito bem ter sido um fator, os investigadores suspeitam que há mais nessa história. Fogo! Oh, Deus! Pode executar todos juntos agora? A equipe de investigação combina a sequência de imagens estáticas capturadas na pista para criar um retrato revelador do pouso mortífero do voo 80. Isso leva Masaru Shiba a uma conclusão chocante sobre os pilotos da FedEx. Parece que eles ignoraram o que lhes foi ensinado sobre a recuperação ao quicar. Num simulador de voo de um MD-11, uma piloto sênior da FedEx demonstra o procedimento padrão para se recuperar quando o avião quica. Erguer o nariz do avião em 7,5 graus e aumentar a propulsão. Vamos começar? Eu acho que a maioria dos pilotos desse nível são hábeis o suficiente para lidar com isso de maneira eficaz. Então, se é assim tão fácil, por que eles fizeram o oposto? Dados de voo mostram que Anthony fez o oposto do que ele foi treinado para fazer. Em vez de levantar o nariz depois de quicar pela primeira vez, ele empurrou o manche para frente, voltando o nariz de seu avião para o chão. Esse erro fez o avião saltar de novo e subir 5 metros no ar. E essa foi uma das coisas que nós realmente tentamos entender. O que faria com que um piloto que tinha quicado empurrar o nariz para baixo em direção à pista.
12 segundos depois, o avião está de cabeça para baixo e em chamas. Oh, Deus! O MD-11 é uma versão mais longa do DC-10. Os investigadores se perguntam se o comprimento adicional poderia ter sido um fator no acidente. O que será que eles podiam ver do cockpit? Os investigadores pedem a Boeing que crie uma simulação do que os pilotos teriam visto do cockpit. 10. É aqui que fazem o flare. E eles voltam lá bem aqui. Quando o trem de pouso principal quica e sobe, o avião gira. Então, na verdade, o nariz não sobe. Para os pilotos no cockpit, é um engano visual. Eles não faziam ideia de que tinham quicado. Aqui é onde eles veem a pista de novo. Mas é tarde demais. Você tem uma extensão mais longa do avião à frente das rodas, então pode ter uma falsa sensação de onde está em relação ao solo, porque esses jatos pousam com o nariz para cima. A descoberta ajuda a explicar por que Anthony empurrou seu manche para frente. Ele provavelmente acreditava que o seu trem de pouso principal estava no chão. Você quer baixar o nariz o mais rápido possível, porque você quer o avião firmemente plantado no chão. Essa aproximação quase desafiadora, relativamente normal, ela se transformou rapidamente em uma situação desastrosa num curto espaço de tempo. Não houve realmente uma conclusão definitiva sobre o que causou o acidente. Na maioria dos casos, é um efeito cumulativo de uma série de fatores. Sim. Os investigadores agora acreditam que um piloto sofrendo de fadiga e lutando contra ventos fortes 40. Fez o flare de seu avião uma fração de segundo tarde demais, trazendo-o para a pista muito rápido. O corpo mais alongado do MD-11 impediu que o piloto percebesse que tinha feito um pouso quicado, levando-o a cometer o erro fatal de empurrar o nariz do avião para baixo. O acidente começou com um erro muito pequeno. A resposta a ele levou a outro erro e a resposta a ele piorou a situação. Foi um efeito bola de neve, sabe? A situação ficou cada vez pior, mais ou menos como o efeito dominó. Na sequência do acidente, os investigadores fazem várias recomendações importantes para evitar uma catástrofe semelhante. Eles sugerem que os fabricantes instalem uma luz no cockpit do MD-11 para informar aos pilotos se as rodas tocaram o solo. Nós aprendemos que em aviões mais longos é muito difícil saber se o avião está quicando ou não. Então eles instalaram um sistema para permitir que os pilotos saibam se o avião quicou. Eles também recomendam que os pilotos estejam prontos para desligar a propulsão automática para manter a velocidade durante toda a aproximação. Se os propulsores não estão fazendo o que você quer, ou se você quer que façam outra coisa, a sua mão está ali para aplicar qualquer propulsão necessária. E o mais importante, eles recomendam que pilotos sejam treinados para fazer outra aproximação no caso de um pouso quicado. Estamos mudando cada vez mais a nossa mentalidade para... Vamos dar a volta e tentar pousar de novo. Não vamos nos arriscar. No entanto, é trágico que foi necessário perder uma aeronave e, mais importante ainda, perder uma tripulação para se chegar a esse tipo de conclusão.